Olá a todos, muito bem-vindo a este canal de YouTube onde falamos essencialmente sobre adoções forçadas. É este o conteúdo deste canal. Antes de mais, muito obrigada a todos os novos subscritores que estão neste canal. Já ultrapassámos os 1000 subscritores e já estamos nos 1050 subscritores. Por isso, sejam muito bem-vindos e espero que gostem do conteúdo deste canal, ou pelo menos não é bem gostar porque ninguém gosta realmente sobre este assunto, mas no entanto o papel que eu tenho aqui é de divulgar tudo o que envolve este assunto, que de certa forma é secreto e não se quer muito que se saiba. O assunto que eu hoje vos trago é uma notícia do dia 30 de setembro de 2024, há uns dias atrás. No entanto, aborda um assunto sobre uma adoção, 4 até, que foram interrompidas em Portugal, portanto não foram para a frente, e era sobre esse conteúdo que eu queria partilhar com vocês. É uma notícia do JN e vou ler o título, que é: juízes travam a adoção cruel de 4 irmãos e devolvem-nos à mãe. Crianças de 5, 6, 7 e 8 anos iam ser institucionalizados, mas o Tribunal da Relação de Lisboa entende que a medida decretada seria da maior crueldade para todos. Foram institucionalizados a primeira vez porque estavam expostos à violência doméstica do pai sobre a mãe e foram mandados para uma instituição uma segunda vez porque tinham sido deixados ao cuidado de terceiros enquanto a mãe trabalhava. E foram encontrados sozinhos. Os 4 irmãos de 5, 6, 7 e 8 anos iam ser encaminhados para a adoção por decisão de um juiz de primeira instância, mas o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que o regresso das crianças ao lar da mãe é a única decisão adequada. Depois, aqui também a CNN refere: Tribunal da Relação de Lisboa devolve 4 irmãos à mãe. 4 irmãos que tinham sido institucionalizados por 2 vezes iam ser encaminhados para a adoção, foram devolvidos à mãe, depois do Tribunal da Relação de Lisboa considerar que essa era a única decisão adequada. Segundo o JN, as crianças foram institucionalizadas a primeira vez porque estavam expostas à violência doméstica do pai sobre a mãe, depois porque tinha ficado ao cuidado de terceiros e foram encontrados sozinhos. O Tribunal considerou que a decisão do Tribunal de Primeira Instância de que os menores deveriam ter sido acolhidos definitivamente numa instituição para serem adotados, além de não ter sustento na lei, seria da maior crueldade para todos, por levar quase necessariamente à permanente institucionalização das 4 crianças ou, provavelmente pior, à separação dos 4 irmãos. A mãe, que tinha recorrido à decisão da primeira instância, nunca deixou de visitar os filhos e mesmo o pai das crianças, que se encontra detido, afirmou que os filhos deviam ser confiados à mãe. Para além de devolver os irmãos à mãe, o tribunal pediu ainda que fosse averiguado junto da Câmara Municipal de Lisboa sobre a possibilidade da progenitora recuperar a habitação camarária 1T4 que lhe tinha sido atribuído e que perdeu quando lhe retiraram os filhos, ou de lhe ser atribuído outro imóvel. Ora, isto é aquilo que foi publicado pelo CNN em base do artigo escrito pelo JN escrito pelo jornalista César Castro, e gostaria de vos mostrar o vídeo onde o programa Linha Aberta em Portugal comentou o assunto. Fico realmente muito satisfeita que estas 4 crianças tenham sido devolvidas à mãe. Há ali um trauma, com certeza, já nestas crianças, porque as crianças ficaram afastadas da mãe, mas enfim, são aqui alguns minutos relativamente a este programa que eu gostava de vos mostrar. Porque há ali alguns comentários que são interessantes e eu, relativamente a este assunto, não quero fazer comentários nenhuns. E, portanto, é isto. Vou-vos mostrar o vídeo e depois, no final, já sabem, se ainda não subscreveram este canal, então têm que subscrever, porque o objetivo é partilhar vários casos, e se tens conhecimento de algum caso ou tu própria queres dar voz à tua própria história, e se sentires com coragem para o fazer, podes-me contactar. Vou então mostrar-vos o vídeo. É preciso que eu consiga virar isto agora.
Vamos então mostrar o vídeo. É sempre a tónica principal é proteger as crianças e os jovens, ou o superior interesse da criança e do jovem. E tudo o que é feito deve ser exatamente nesse sentido e com essa lógica. O que é melhor para aquelas crianças, o que é melhor para aqueles jovens e, portanto, e o Estado aqui, as entidades, tudo devem fazer para salvaguardar estas crianças e estes jovens. E como sabe, no âmbito da intervenção de promoção e importação, há um conjunto de princípios exatamente para orientar a intervenção para que seja face a uma situação de perigo, face à realidade existente, quais as medidas, quais os meios a aplicar em prol do bem-estar e do superior interesse daquela criança. A doutora acha que é possível fazer esse apurar sem ouvir os meninos? Aliás, como sabe, um dos princípios orientadores é a audição obrigatória. As crianças devem ser ouvidas, e como sabe, há aqui a questão da idade, a partir dos 12 anos, portanto, têm que ser ouvidas. Abaixo dos 12 anos, muitas vezes fica ao critério, ao nível da maturidade, se aquelas crianças têm ou não maturidade para ser ouvidas. Eu tenho o entender que elas, se havendo essa dúvida, que deve haver um técnico, obviamente, especializado e com competência para perceber se essa maturidade está presente ou não. Na salvaguarda da maturidade, a criança está capaz, portanto, de explicar a situação, obviamente que deve ser ouvida e perceber o que é que se passa com aquela criança, e volto a dizer, com técnicos especializados, como sabe, existem, cada vez existem mais, exatamente para fazer face. Quem são aquelas crianças? O que é que aquelas crianças querem? Porque no âmbito da promoção e proteção, nós vamos interferir diretamente com a vida das pessoas, nomeadamente a retirada a uma família. Não é? Retirar 4 crianças, e aqui o acordo faz referências a um conjunto de pontos que me parecem fundamentais. Portanto, não separar 4 irmãos que têm, de facto, uma relação muito próxima. Deve haver o cuidado da manutenção do vínculo em relação a essas 4 crianças. Sabemos que as medidas de promoção e proteção, elas devem e têm, portanto, vou chamar uma espécie de menor gravidade para uma maior gravidade, se calhar não é a palavra mais adequada, a gravidade, mesmo no sentido de apoio dos pais, e todas as medidas devem ser concretizadas em meio natural de vida, e só depois de todas essas medidas em meio natural de vida, de facto, não terem sido ou não terem tido sucesso, aí, eventualmente, pensar em medidas portanto, institucionais, não é? Nomeadamente, casa de acolhimento ou acolhimento residencial, ou então, portanto, esta última da adoção. E, como sabemos, a adoção tem pressupostos muito específicos que estão estipulados na lei, mas diz a lei, no âmbito da promoção e importação, que tudo deve ser feito para salvaguardar estas crianças e fazer a manutenção, volto a dizer, de continuidade na família. Outro dos princípios orientadores é a responsabilidade parental, portanto, trabalhar junto dos pais, do representante legal ou tutor, para, portanto, as crianças ficarem junto da família, o meio natural de vida, e só quando, de facto, não há essa capacidade, quando não existe outra opção, aí sim, obviamente, apostar para o acolhimento, portanto, para a instituição. Mas é o fim da linha, não é o início da linha. O Tribunal da Relação de Lisboa, ao ler esta notícia, ficamos a saber que os juízes desembargadores deste tribunal argumentaram que a sentença da primeira instância, além de não ter sustento na lei, seria da maior crueldade para todos, porque levava necessariamente à permanente institucionalização de 4 crianças ou provavelmente pior, à separação dos 4 irmãos. A notícia diz ainda que o Tribunal da Relação de Lisboa ataca os relatórios dos técnicos da Segurança Social, em que se baseou a primeira instância, claro que o Tribunal não decidiu porque sim, não é? Em que se baseou a primeira instância, porque depreciam os mais comezinhos atos e dizeres da progenitora. Dar guloseimas às crianças ou ter-lhes oferecido um gelado a caminho da aula de ginástica. Quer dizer, passámos do 8 para o 80, não é? Este acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa arrasa por completo a sentença da primeira instância. Sim. E diz mais, e diz que houve erro. Houve, portanto, um erro da apreciação dos factos. Houve o erro na decisão. Ele diz até que seria da maior crueldade para todos. Para todos, mais seria a continuidade do internamento das crianças e havia elos de ligação à mãe, sempre houve, entre estes filhos e a mãe e vice-versa. Que está separada do pai e que ainda assim o pai disse que deviam dar uma oportunidade à mãe. Exatamente, e que manteve sempre laços afetivos. Mesmo quando as crianças estiveram institucionalizadas, ela não deixou de visitar as crianças todos os dias.
todos os dias. Mas as crianças não foram institucionalizadas Sim. por causa da mãe. Não, a mãe teve que trabalhar, a mãe entregou as crianças ao pai e o pai é que pode ter sido negligente nas situações em que as crianças foram encontradas sozinhas. Sim. Portanto, não é razão, segundo a relação, para... Não, mas repare que noutras circunstâncias seria a senhora apontada por não ter feito nada para se dar o sustento aos meninos. Sim. Noutras E circunstâncias. esta também tudo fez para dar Fez sustento. tudo para dar sustento aos Tudo, desde o princípio. Mas, antes até de internar as crianças, deveria haver a preocupação de saber se não haveria uma alternativa familiar. E parece que havia, porque tanto o pai como a mãe entendiam que havia um tio que poderia tomar conta destas crianças. Por exemplo. E nada disso foi explorado. Na primeira sentença, nada. A mãe pediu N vezes, muitas vezes, passo o termo do N, muitas vezes para as crianças serem ouvidas. Porque as crianças, como disse bem, têm a sua maturidade e podem ter uma maturidade superior à idade que apresentam. E, portanto, podem ser muito úteis nos seus testemunhos, aquilo que declaram, e que não tem que ser um testemunho formal, aquilo que dizem aos juízes, quando está na hora de apreciar os factos, é muito importante. E por aí se veria, naturalmente, que as crianças estavam fortemente ligadas em laços afetivos com a mãe. Portanto, isto foi muito mau para as crianças, para esta mãe, foi um prejuízo muito grande que a sentença não teve em conta. E mais, outra coisa ainda importante, quanto a mim, é que esta mãe conseguiu, através da Câmara, uma casa, um T4, para poder viver, porque uma das referências que vem nesse relatório social é que a casa era muito pobre. A mãe diz que a casa era pobre, mas nunca faltou comida. As crianças eram bem tratadas. Pois ela trabalhava para lhes dar de comer. Exatamente, e portanto conseguiu Mas finalmente... foi castigada por trabalhar. Sim, exato, castigada por várias coisas, por ser boa mãe, por trabalhar, e vamos ao resto agora, onde eu quero chegar é aqui. Foi-lhe distribuída uma casa, um T4, Sim. que lhe foi retirada por causa da sentença que lhe foi aplicada na primeira instância. Porque quando a casa foi entregue, afinal verificou-se que as crianças já não estavam com a mãe. As crianças estavam internadas. Tenho que lhe perguntar. É ou não verdade que estes juízes ficaram reféns da decisão do parecer das técnicas de segurança social? Podem ter ficado, até, mas há uma coisa Não que... quiseram ouvir as crianças? Sim, podem ter ficado, Sobrou-lhes mas o tinham que parecer ouvir técnico. pelo menos um psicólogo ou um psiquiatra. E Deveriam. o que foram ouvidos foi assistentes sociais e técnicos sociais. Mas, Não, mas, em relação a isso, em relação à questão aqui dos assistentes sociais, eles fazem um determinado papel. E o acordo não faz referência a isto. não Havia, eram às os tantas, assistentes um sociais, relatório... os técnicos da segurança social, eu não sei se eram o quê Sim, que fosse. mas como sabe, há equipas multidisciplinares, muitas vezes, para, portanto, fazer a avaliação. Uma coisa é a avaliação no âmbito social, certo? E, portanto, nesse sentido, estava salvaguardado. O que é que o acordo vem dizer? Que entendia-se que a mãe tinha questões do foro mental ou psiquiátrico. O que o acordo vem dizer é que não houve um psicólogo e um psiquiatra exatamente para fazer essa avaliação. Alguém com competência técnica e científica Então, para mas fazer onde é que uma vai o avaliação do atrevimento? ponto de vista Ó, psicológico. doutora, então e qual é o atrevimento de um indivíduo não técnico que vai ao tribunal dizer que a pessoa observada tem questões desse foro sem sustentação? E o Isso é um atrevimento. E o Tribunal de Primeira Instância, perante o relatório, deveria pedir a avaliação, como sabe, que está estipulado na lei. Se de facto há o entendimento por parte de um técnico, nomeadamente do ponto de vista social, que aquela mãe eventualmente está desajustada, compete ao Tribunal, no superior interesse da criança, solicitar uma avaliação técnica, uma perícia, uma avaliação psicológica para aferir da informação social que ali está presente. E o que o acordo vem dizer é que em relação à primeira instância, Sim. isso não foi tido em conta. Pois não, mas o que eu lhe digo é até que ponto é porque é preciso, qual é o arrojo de uma pessoa sem preparação técnica ir ao tribunal dizer isso é de um arrojo atroz. É arrojado. Porque não está só mal o tribunal a avaliar, é arrojado a pessoa que não tem preparação de chegar lá e dizer que a senhora tem questões do foro mental. Mas quem é quem para dizer o quê? E põe em causa a bom confiança jurídica que se deve ter. Exatamente. Neste Agora caso. a questão que eu ponho é em que medida é que o interesse das crianças não é menorizado em presença destas guerras institucionais das quintarolas portuguesas? Pois, nós não sabemos. Uma coisa é certa, que elas foram prejudicadas, foram. Pois, E que a mãe foi prejudicada, foi. Aí é que eu estou a dizer. Isso é verdade. E agora também lhe quero dizer que isto prova, garantidamente, a avaliar pela notícia, que o preconceito em relação à pobreza existe. Esta mulher foi punida porque foi trabalhar. Tá. Não podia deixar as crianças. Ela, em boa fé, deixou-as bem entregues.
Sim, e porque a casa não era arejada, não tinha janelas, tinha Mas muita ela pediu uma umidade. casa. E depois conseguiu outra casa. Ela nunca Exatamente. parou de tentar Lutar uma e casa tentar. melhor. E porquê é que não quiseram ouvir as crianças? Que é uma coisa que me faz muita impressão. Ora bem, Faz muita Mas aí espécie. compete ao tribunal. É, O exato. tribunal. Aqui Mas é não o que tem eu a ver estou com a as dizer, há equipes. aqui umas guerras de quintas, Não, mas de sextas. isto aqui E não o tem a ver com tribunal as é responsável entidades. E o também. interesse da criança. Isto aqui não tem a ver com as entidades, porque as entidades, a competência em matéria diferente, muito fazem elas muitas vezes com recursos, como sabemos, muito limitados, verdade seja dita. Não é? Sim, mas não Em foi o relação, mas em relação à decisão de ouvir as crianças, também compete ao tribunal. Porque se o tribunal entender que elas não vão ser ouvidas, elas não são ouvidas. Mas os juízes embargadores não retiram a responsabilidade ao Pois tribunal. não. Pois não. Antes, Antes pelo pelo contrário, contrário. Exatamente. acentuam. Por isso é que eu quero fazer a referência à questão tónica. O acordo não vai no sentido das entidades, mas vai no sentido da primeira instância. Sim. Que por sua vez Que deveriam ter pode tido ou outros não ir tipos de sobre cuidados. quem quer que seja que lhe possa ter ou não dito a verdade. Claro, e o que está aqui em causa, lá está, falando no superior interesse da criança, onde é que ele esteve protegido, esse superior interesse? Não esteve. Mas havia outra irmã, uma quinta irmã, tem 14 anos neste momento. A própria irmã foi ouvida pelo tribunal e disse ao tribunal que, de facto, havia uma ligação muito forte entre todos os irmãos e aquela mãe, a irmã mais velha. Sim. Foi falar, foi a única que falou. Quer dizer, e foi no sentido de manter a família unida, os irmãos unidos. Que é o que dizem os princípios gerais do direito em relação à matéria de Obviamente. juvenis e A proteção e infantis. proteção, sim. Sim, a lei de proteção de crianças. É a Mas família. já desde Istambul, é preciso abrir os olhinhos. É a prevalência na família. Claro. É um dos É princípios direito, orientadores. é um direito constitucional. Não, sim, além disso. Nós vamos à Constituição e está lá. Como é que este tribunal foi? Eu tenho que acreditar que este tribunal acreditou nos técnicos. Não, E nos técnicos alguém há de ter falhado. É pelo lamento ter que dizer isto. mas eu também Eu estou a ouvir os conheço. técnicos a dizer propomos proteger os meninos, propomos levar os meninos para a casa deste ou daquele e o tribunal de per si ter tomado a tua iniciativa. Pode ter tomado. Tenho dúvida. Pode. Não sei o que é que se passou aqui na realidade, mas pode haver essa proposta e o tribunal entender no outro sentido. como Sabe porque é que eu tenho dúvida? Vou dizer porquê. Porque eu, ao ler a notícia, leio assim: o Tribunal da Relação de Lisboa ataca os relatórios dos técnicos da Segurança Social, em que se baseou a primeira instância. Ficamos esclarecidos? Mas a primeira instância tem que, então, se munir de técnicos, de equipas, para perceber o que é que está ali a ler. Pois não, mas Não é? diria ao contrário: é assim. E Em que medida é que estas equipas mistas de apoio aos tribunais têm As EMATs. supervisão? As EMATs, antigas EMATs, agora são agora EATs. tem outro nome que eu ainda não sei Pronto. o Brasil É que nome têm atualmente. supervisão. Para já sabemos que a supervisão foi transferida. Parte delas estão sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia. Se calhar ficávamos por aqui, senão temos que começar a Mas montar a há outras conversa. equipas que fazem um excelente trabalho, nomeadamente nos tribunais. Mas não é E- dessas que estamos a falar, Maria Cunha Louro. Estamos a falar desta equipa que queria que 4 crianças fossem adotadas. Mas não podemos só imputar a responsabilidade às equipas. Temos que igualmente perceber o Tribunal de Primeira Instância, qual é que foi o papel do Tribunal de Primeira Instância perante um conjunto de informações e que lhe compete aplicar a lei. Não, mas e eu não perante estou a a dizer lei que é só estes ou só aqueles. que está Eu digo é que de uns aos outros, venha o diabo e lava as mãos aos dois. Porque, repare, se eu digo que o Manel não é bom da cabeça, quem sou eu para dizer que o Manel não é bom da cabeça? Sim, eu Não é? concordo veio dizer isso, que Pronto. mas o da relação, a primeira Isso instância devia ter tido o discernimento Exatamente. de, perante aquela informação, ainda que no contexto social, num relatório social, imagino, não é? O Tribunal, ao ler aquele relatório social, perceber assim, havendo aqui algum tipo de consideração em relação à parte mental, patológica desta pessoa, Claro. então vamos solicitar uma perícia exatamente para atestar antes de decidir. Precisamente, de E a acordo. relação diz isso. E a É o relação que diz a existe. relação. Diz a Exatamente. relação. Onde é que está a perícia psicológica que devia ter sido feita à senhora? Não basta chegar portanto, e afirmar que a Aliás, senhora exatamente. tem um Eu lamento problema. quando Tenho que voltar outra vez com este exemplo, mas ainda não me esqueci que numa perícia desse género foi dito ao tribunal que a mãe era má mãe porque não tinha árvore de Natal. Foi preciso alguém dizer à sua besta, não vê que a senhora é de outra religião, não acredita no Pai Natal. Foi preciso explicar-lhe, assim com um desenho destes. E eu lembro-me sempre disto, como sabe onde é que isto aconteceu, estou farto de dizer onde é que isto aconteceu. Bem, o que Portanto, interessa é uma vergonha. só dizer que, e ainda bem, em boa hora, não é? Ainda bem que existem tribunais de segunda instância, como é óbvio, e da relação,
porque este tribunal vê-se em tudo aquilo que diz um completo conhecimento da matéria, ou a matéria objetiva que está a ser tratada, e depois diz, não, voltem agora aos autos à primeira instância para ser reformulado tudo o que foi dito, para que as crianças continuem com a mãe. Com a mãe. Sim. De onde nunca deviam ter saído. E com proposta de medida de promoção e proteção junto também. Pronto. Com apoio psicológico para as crianças, com Sim. apoio psicológico para a mãe e aqui uma articulação com a Segurança Social ao nível do apoio financeiro. Agora vamos sair desta notícia e agora deixem-me comungar esta preocupação convosco. Imagine uma mãe que tem 2 assoalhadas e que tem 4 filhos. Então, como tem 4 filhos e só tem 2 assoalhadas, não é? Então vamos tirar as crianças... Não porque pode, nem deve. Não Não. pode. Pois, mas é o raciocínio que se tira Está daqui. bem, mas por isso é que depois a relação veio aqui retificar Exatamente. e fez aqui um win exatamente à promoção e proteção em relação a 4 crianças. Senhora doutora, enquanto retificou e não retificou, Sei, é a senhora lamentável. perdeu a casa que a Câmara lhe tinha otorgado, Os perdeu filhos a tiveram ligação, a relação dos filhos, não perdeu porque ela continua a caminhar todos os dias e isto não se faz. E agora a pergunta é, quantas vezes é que isto aconteceu, com quem, em que sítios, não é? Imagine, agora assiste-me o direito de perguntar, então e alguém faz supervisão destas senhoras? Destas técnicas? Quem é que faz a supervisão? Há alguma equipa de reavaliação Porque a equipa destes casos? que fez a avaliação ou a supervisão à primeira instância já escreveu o que tinha a escrever, está escrito. Essa supervisão está feita. Aliás, daí a Maria e o Carlos conseguem tirar conclusões em relação ao comportamento da primeira instância. Não é? Agora, das técnicas, quem é que faz a supervisão? Isto não é uma prescrição às técnicas, mas a verdade é que elas se acontecem. Não, Alguém até tem que ser porque elas também responsabilizado. trabalham em condições muito desfavoráveis. Algumas algumas. Existe isso. Agora, tem que haver... Agora, não podem haver os tribunais. preconceitos de atitude. O tribunal é que tem o poder e o domínio de ver os factos objetivamente e saber se é preciso mais alguma coisa, se é preciso mais um exame, se é preciso mais um relatório, se é preciso ouvir as crianças, se é preciso ouvir sim, o pai. Porque às vezes há proposta por parte dos técnicos e às vezes o tribunal não vai nesse sentido. Pois. Mas às Também vezes há, também ao contrário, Também não é? existe ao contrário, Exatamente. sabe? Às vezes há essa proposta e, portanto, a conclusões do tribunal, por vezes, não vai no sentido em que os técnicos defendem. É verdade. Ora, gostaria só de dizer uma última coisinha. Repararam nos comentários desta senhora doutora, eu julgo que seja psicóloga, toparam os comentários desta senhora doutora psicóloga? Bem, felizmente estava lá este ex-inspetor da Polícia Judiciária e muitos parabéns mais uma vez ao jornalista Hernani de Carvalho, porque fez uma boa apresentação sobre este assunto, fez comentários extremamente interessantes e só me lembro-me, acho que há pouco tempo deu umas notícias em Portugal, acho que houve uma família numerosa que até participou nos programas de televisão. Eu tenho ideia, posso estar errada, mas eu tenho ideia que o bebê morreu afogado na piscina. Na piscina. Por norma, não são todas as famílias que têm piscinas. E também não são todas as famílias que conseguem ser famílias numerosas. E também acho que nessa família numerosa também não havia um quarto para cada criança. Mas questiono-me se colocaram alguma coisa em questão relativamente a esta família por um bebê ter morrido afogado na piscina. Fico-me por aqui. Obrigada. Se gostas do conteúdo deste canal, subscreve, deixa o teu comentário neste vídeo e espero por ti com certeza no próximo vídeo. Muito obrigada e até à próxima. Beijinhos.